Boa noite, hoje é terça-feira, dia 5, desculpa. Dia 5 de junho de 2012, está no ar o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo, agora 8 horas e 24 minutos. É que essa semana tem feriado, então a gente já vai querendo chegar na véspera do feriado, né? Mas hoje é dia 5, terça-feira. E nós queremos a sua participação, como sempre, muito importante, e as suas perguntas é que nos trazem aí sempre um enriquecimento do conteúdo desta edição do Jornal do Sul de Minas. Hoje nós estamos recebendo a doutora Márcia Maria Santos Mendes Cunha, que é a procuradora-geral do município e também a secretária de governo de Poços de Caldas. Boa noite, doutora. Boa noite, Sombrano. Seja bem-vinda. Carol, obrigada, boa noite. Segunda vez que participo aqui, ó, a satisfação recebida. A satisfação é toda minha. Legal. Também estamos recebendo a participação do José Lauro Vieira. Boa noite, José. Boa noite, Fábio. Boa noite, Carol. Bem-vindo, José. Boa noite, doutora Márcia. Boa noite, Poços de Caldas e toda a região. Com um pouco de resfriado, mas nós vamos lá. Pois é, José está meio gripado. Tempo seco, né, José? Não sei, resfriado de 40 minutos, mas apareceu. Já vai embora. Boa noite, Carol. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vinda, viu, doutora Márcia? José Obrigada, também melhoras, Carol. viu, José? Desde já. E obrigado por ainda assim comparecer aqui com a gente. Uma ótima noite para você. Nós estamos ao vivo até às 9 e convidamos a participar, a debater com a gente não só os assuntos da prefeitura, como os da nossa cidade e região também. Você que é de outra cidade pode e deve participar do jornal. Pode mandar um e-mail no jornaldosudeminas@hotmail.com ou ligar 37216955 aqui para a TV Poços. Pois é, e interessante também que hoje a gente pode abordar esse assunto. Aliás, vamos passar por ele, porque uma das pautas, né, que nós vamos falar a respeito aqui com a presença da doutora Márcia é a respeito do licenciamento para poder continuar as obras que ligam a estrada da Cachoeirinha até o local onde será instalado o Paço Municipal, Centro de Convenções e mais conhecido também como Expo Minas Poços de Caldas. A obra recentemente foi questionada em relação ao licenciamento ambiental e ela vai também nos esclarecer sobre esse assunto. Mas hoje, dia 5, é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Verdade. Então as pessoas podem participar também nesse sentido, nos trazendo aí as suas colaborações. O nosso telefone, como a Carol diz, 37216955. Daqui a pouco tem post no Facebook também para falar a respeito desse assunto. O Sebrae Poços de Caldas está com inscrições abertas para o Sei Vender. É um curso promovido pela instituição exclusivamente para micros e pequenos empresários. O curso está sendo realizado apenas amanhã, na quarta-feira, em 2 turmas, nos períodos da tarde e da noite, das 2 às 5 da tarde e das 7 às 10 da noite. As vagas são limitadas e os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3712-3352, Sebrae Poços de Caldas, no horário comercial que as pessoas devem fazer esse contato. O conteúdo do curso é de interesse dos grupos de microempresários e pode trazer realmente um diferencial para esses empresários que querem se colocar no mercado, interagir cada vez mais e oferecer também um aperfeiçoamento aos seus colaboradores, aos seus funcionários, que é tão importante nos dias de hoje, esse tipo de aprimoramento profissional, né, Zé? Fábio, hoje o governo oferece muitos cursos de capacitação profissional. Muitos gratuitos, né? Muitos cursos gratuitos, mas a procura pelo interessado é muito pequena, por incrível que pareça. Nós temos aí exemplo do Senai, né, que todo o Sistema S... Que, você também é professor voluntário? Eu sou professor voluntário. E pode falar melhor disso, né? E eu acredito mesmo que a necessidade do investimento na qualificação técnica do brasileiro para a melhoria da produção tecnológica do país é muito grande. Há uma necessidade, uma carência. Nós temos aí um espaço imenso aberto aos profissionais, principalmente, digamos assim, na área de construção civil. Hoje, na área de construção civil, nós não temos ninguém praticamente especializado na ajuda, no desenvolvimento das obras. Nós temos, assim, muito pessoal mais leigo, menos preparado, com todo esforço, né? Com todo esforço que tem os pedreiros, os serventes, os carpinteiros, os armadores, tudo, mas ainda falta muita especialização. É preciso
uma melhoria muito grande ainda para evitar o desperdício, que a construção civil ainda desperdiça em torno de 40% de material. E a mão de obra também. Eu concordo, viu, com o Fábio também a respeito do cursos, das pessoas que muitas vezes não procuram saber. E quantas vezes cursos tão bacanas que chegam na cidade, instituições trazem, são abertos, vagas gratuitas e são fechados por falta aí de pessoal se inscrever. E aí o pessoal reclama que não tem oportunidade. Então, na verdade, acho que realmente falta o interesse, a vontade de estudar, de se capacitar para o mercado de trabalho, às vezes, porque se capacitando, com certeza, isso agrega na sua remuneração, sem dúvida nenhuma. Então, acho que realmente falta às pessoas essa vontade de querer se capacitar mais. Às vezes, reclamar é mais fácil do que evoluir. A evolução, às vezes, causa uma certa... trabalho, né? Tem que correr atrás. Incomodidade. Bom, eu quero iniciar aqui perguntando para a doutora Márcia. Ela tem uma dupla missão dentro do seu trabalho público, que é de ser procuradora-geral do município e também de ser secretária de governo. Eu vou pedir para a senhora, eu sei que são bem amplas as duas funções, né? Mas que a senhora possa resumir para que o nosso telespectador, para a pessoa que está assistindo, até poder desenvolver melhor uma pergunta dentro dos assuntos abordados. E o telefone não para, tem assunto de interesse aí para a senhora. Quais são os objetivos de cada uma dessas duas pastas, dessas duas secretarias? Bom, Fábio, a Procuradoria-Geral, ela visa dar suporte jurídico a todas as secretarias municipais e ao prefeito, né? Então, nós damos assessoria aos assuntos que as secretarias têm dúvidas e nos questionam, nós damos o suporte e recomendamos uma solução. Além disso, nós orientamos os processos licitatórios, conduzimos os processos judiciais que nós temos que ingressar contra terceiros ou contra terceiros ingressam contra o município. Além disso, somos responsáveis pela apuração de faltas de servidores, de falta de empresas que não cumprem seu papel junto ao município e também execução fiscal. Fazemos a execução fiscal, aquelas pessoas que têm débito de IPTU, ISS e outros impostos municipais, é a Procuradoria que é responsável pelas ações judiciais para tentar receber esses valores. E a Secretaria de Governo tem outra função distinta. Isso, a Secretaria de Governo, ela está ligada diretamente ao gabinete do prefeito, ela que pauta as questões de convênios, ela que recebe as correspondências do prefeito, dá destinação a isso, e inclusive faz a agenda do prefeito. Faz nomeações também, junto com o prefeito. Junto à Câmara, nós que temos uma ligação, as leis passam todas pela Secretaria de Governo. Muito trabalho, resumindo. Com certeza, é muito trabalho. Certo. E essa questão em relação aí à liberação da estrada que liga, essa questão do passo municipal. As pessoas têm uma dúvida muito comum em termos assim da população, né, de acesso à informação. O passo municipal, ele está... vamos dizer assim, com alguma pendência para a sua conclusão, para o início da sua construção, melhor dizendo? Bom, Fábio, acho que é importante fazer um breve relato do que acontece em relação ao passo, só para as pessoas entenderem, né? A princípio, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública junto ao Judiciário, solicitando que o município de Poços fosse compelido a conseguir o licenciamento ambiental clássico, que é de responsabilidade do Estado, da SUPRAM, e contra o Estado, para que o Estado fosse compelido a fornecer esse licenciamento ambiental clássico. O município, em princípio, até tentou esse licenciamento, mas a SUPRAM, que é o órgão do Estado responsável pela sua emissão, entendeu que aquele tipo de empreendimento não estava elencado, não era passível desse tipo de licenciamento. A SUPRAM, então, ofereceu ao município uma autorização ambiental de funcionamento. Posteriormente, essa autorização também foi cancelada pela SUPRAM, que entendeu que nem esse tipo de licenciamento, aquele empreendimento não era passível. Então, com base nisso, o Ministério Público ingressou com essa ação civil pública e pedindo uma liminar para que o município não iniciasse as obras sem esse licenciamento.
O juízo competente, que é o juízo da primeira vara civil de Poços de Caldas, entendeu que não era o caso e indeferiu essa liminar. Com base nisso, o município iniciou as obras no Paço. O mesmo órgão do Ministério Público solicitou, então, à Polícia Ambiental que fizesse uma inspeção, uma intervenção ao local. Doutora e verificasse... Márcia, vamos parar na intervenção, na fiscalização no local. Certo. Só porque... Não, tudo bem, desculpa, eu ia fazer uma interrupção para fazer uma formação de rede, mas pode dar continuidade. Desculpa a interrupção. Imagina. Então, a Polícia Ambiental foi até o local, fez uma inspeção e entendeu que havia uma supressão de vegetação natural. O município, então, utilizando o seu direito, entrou com uma defesa administrativa junto à própria Polícia Ambiental, ao órgão superior, dizendo que a vegetação suprimida no local não se tratava, não se enquadrava como vegetação natural em estado inicial de regeneração, que o local era um local agrícola. Parece que tinha uma plantação de batata ou de milho e que aquela vegetação que se encontrava no local era uma vegetação invasora, uma vegetação de pastagem. Então, não se enquadrava nem como vegetação natural em estado de regeneração. Ativa, né? E ainda que se enquadrasse, como ela poderia ser classificada como primária ou secundária, de acordo com a legislação federal e municipal, a autorização deveria partir do próprio órgão ambiental municipal. Ok. E essa situação hoje, então, ela está aguardando a contagem desses dias aí para poder voltar ao término dessa conclusão dessa estrada, né? Isso, nós estamos aguardando agora o posicionamento do órgão competente da Polícia Militar Ambiental com relação a essa defesa que nós apresentamos, né? Mas quantos dias, doutor? Eles têm o prazo de 20 dias para nos responder e esse prazo expira na próxima semana. Não havendo um posicionamento da polícia, nós vamos pedir para que essa suspensão seja automaticamente revogada, porque existe previsão legal para isso, que se eles não decidirem no prazo constante de 20 dias, a suspensão fica automaticamente revogada. E é uma queda de braço isso aí, né? Porque com certeza. Existem as forças dos órgãos, né, que estão envolvidos, que acabam interferindo de uma forma ou de outra, né? Ou alguns tentando acelerar o processo, ou outros tentando retardar, atrasar esse processo, além da briga política que muitas vezes está escondida aí no segundo plano. Exato. Mas, doutora Márcia, sobre o aspecto legal, existe essa demanda aí. Agora, e sobre o aspecto técnico também, que existem duas correntes, não é isso? Uma pró a instalação do Paço Municipal na área que está sendo cogitada e outra corrente que é contrária. Não é isso? Isso já vem rolando há vários anos, não é recente isso aí, né? Agora, como que fica o aspecto técnico ambiental nesse tocante? Porque quando se instala um paço municipal, inclusive lá que vai ser destinado a uma área muito grande, a área que está envolvendo esta outra área, que seria o paço, é uma área muito grande. E ela vai ser adequada ao adensamento demográfico, porque isso fatalmente vai ocorrer. E legalmente poderia ser impedido esse adensamento demográfico, como a instalação de novos loteamentos na área periférica a esta área do paço? Então, antes de se escolher o local, foram feitos vários estudos, né? Inclusive estudos técnicos, estudo com relação à acessibilidade. E a conclusão desse estudo aponta aquele local como o local mais adequado para a instalação do paço e o que não geraria danos ambientais. E nós temos todos os estudos técnicos, jurídicos e também com a questão da acessibilidade e tudo mais. Com relação à implantação de outros tipos de empreendimentos, loteamentos ao entorno, isso depende de estudos e de alteração junto ao plano diretor, né? E esse plano diretor vai ser agora levado à Câmara para discussão. Então, toda essa questão, acredito que essa questão técnica e a questão dos danos ambientais vão ser estudados e qualquer autorização para a implantação de qualquer empreendimento no local vai levar em consideração essas questões. Ok, ligue e participe, nosso telefone 3721-6955,
3721-6955. Nós estamos entrevistando a doutora Márcia hoje, falando a respeito também do Paço Municipal e das suas atividades na Secretaria de Governo e na Procuradoria-Geral do município. Nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Estamos ao vivo, agora 8 horas e 39 minutos. Este é o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural. Café Subásio.